Então a gente estava testando um equipamento novo e esse equipamento novo parou de funcionar no meio do caminho. Então é sempre bom saber de vocês como é que está o áudio por aí, tá bom? Estou ouvindo bem. Perfeito, obrigado então. Qualquer coisa vocês por favor nos avisem. Bom, a gente já falou sobre tudo isso, sobre os modos, como vai funcionar. Agora eu acho que é hora de a gente falar desse estudo de caso, né? Porque, na verdade, mesmo quem vai assistir a gravação, o que a pessoa quer ver mesmo é Na a gente prática. aplicando na prática, né? No consultório. Mas deixa eu estabelecer aqui contigo um bate-papo aqui. Vamos ficar um de cada lado desse flipchart e vamos fazer um bate-papo. Patrícia, o que é um profissional da ajuda? Você pode dizer para nós o que é um profissional da ajuda? Vem mais pertinho da câmera aqui. Aí a gente fica bem lá naquela câmera lá, sem ficar na frente do flipchart. Deixa eu ajudar a Paty aqui a ficar um pouquinho mais do lado daquela câmera. Aí, isso, ficamos os dois. Mulher, né? Vamos lá, eu vou te ajudar aqui. O que é um Vamos lá. profissional da O ajuda, que é um Patrícia? profissional da ajuda? O profissional da ajuda é todo aquele profissional que se dispõe a servir o outro, a auxiliar o outro. Aqui nós podemos elencar. Tu quer que eu elenque? Vamos citar. Vamos lá. Conselheiro tutelar, assistente social, qualquer profissional que trabalha na área jurídica, advogado, Por que um profissional da área juiz, promotor. jurídica? Porque o profissional da área jurídica, ele se coloca, ele quer dar voz a quem não tem voz. Quer fazer justiça? Quer fazer justiça. Olha que bacana. E o professor? Ele é um profissional da ajuda? Total, é um profissionalzíssimo da ajuda. Talvez dentro de todas as escalas profissionais, o professor seja o que mais esteja na ordem da ajuda. Porque ele se dispõe a ensinar crianças, jovens, adolescentes, o básico que a gente vai precisar na vida enquanto professor. Porque o professor não ensina só matemática, química, física, português. Muitas vezes eles ensinam as pessoas a se relacionar. É verdadeiro, e aqui você pode me corrigir se eu estiver errado. Vou ousar falar algo que eu não tenho certeza e por isso é bom estar em dupla. É verdadeiro dizer que para o olhar sistêmico o professor tem um papel tão importante para a vida da pessoa quanto pai e mãe? Sim. Tanto que a gente vai aprender que lá no equilíbrio do dar e tomar, as únicas relações que eu não consigo compensar o equilíbrio é com os pais e com os professores. Quem mais está dentro do servir a vida na ordem da ajuda? Quem é profissional da ajuda? Médicos, fisioterapeutas, O esteticista, o cabeleireiro, está na ordem da ajuda? também está na ordem da ajuda, Porque eles claro. são toda hora confundidos com psicólogos, né? Não, mas não é nem por isso. É porque eles estão ali disponíveis para auxiliar aquelas pessoas a buscarem a sua vaidade, Amor a próprio, melhorarem o seu amor autoestima. próprio, autoestima. Então, eles estão a Se serviço. iluminar. Exatamente. Se eu encontro o que há de melhor em mim, eu caminho para uma vida feliz e saudável, não é mesmo? Exatamente. Então, o profissional da ajuda é toda a pessoa cujo serviço está disponível para que a vida venha adiante. E sobreviva. Que a vida venha adiante com alegria e que de uma forma fluida, que não entra em contradição, que não entra em resistência com aquilo que é. Dentista está na ordem da ajuda. E por que seria importante para um dentista conhecer o olhar sistêmico, Patrícia? Vamos nos desafiar agora. Imagino que o dentista é aquele que acolhe a manifestação de um adoecer. Também acolhe aquilo que é o autocuidado, o autoamor. Correto? Corretíssimo. Como isso entra no olhar sistêmico? Como um dentista poderia utilizar o olhar sistêmico para modificar seu atendimento e se tornar um profissional melhor? Primeiro, para todo profissional da ajuda, o olhar sistêmico, em primeiríssimo lugar, auxilia com que a gente saiba o porquê que a gente está naquela profissão. Uau! Então, Qualquer um. Então o olhar sistêmico também é uma ciência que é um espelho. Aquele que entrar nesse treinamento dia 15 de janeiro também vai conseguir
não apenas conhecer melhor o outro e servir melhor ao outro, mas também vai conseguir fazer uma caminhada de libertação. Principalmente. Eu Das acho suas que próprias amarras. desse curso que nós estamos desenvolvendo, para mim isso é o mais rico. Porque eu não consigo auxiliar o outro se eu não sei nem quem eu sou e por que eu estou exercendo determinada profissão. Show de bola! Então, para mim, isso é o que eu mais desejo entregar para vocês, que vocês consigam, com todos esses ensinamentos, com toda essa caminhada que a gente vai trilhar, vocês olharem para vocês e identificarem: não, eu sou profissional, eu sou terapeuta, eu sou psicólogo, eu sou hipnoterapeuta, porque eu preciso fazer isso para tal coisa, para reparar um tio que foi internado num hospício. Eu não quero deixar que as pessoas... Eu tenho um exemplo para te dar maravilhoso. Está dentro do nosso estudo de caso. Então vamos para ele. Vamos para o estudo de caso? Vamos. Bora então ver na prática como é que o olhar sistêmico modifica a dinâmica e o nosso serviço como terapeutas. Esse estudo de caso nada mais é do que uma pessoa que definiu escolher uma profissão e nunca imaginou que a profissão que ele escolheu nada mais era do que uma forma de tentar voltar aos braços do Pai. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou te falando. Vamos para o nosso estudo de caso então com o Pedro, 50 anos, Porto Alegre, um paciente que a gente atendeu, que eu recebi. E quando ele chegou, dentro do consultório, ele chegou por causa de uma depressão. E eu coloquei lá no nosso grupo do Telegram, eu coloquei uma foto onde você pode ver isso aqui com maior nitidez, com maior clareza. E você sabe que o nosso grupo do Telegram traz, eu vou dizer, semanalmente 2 a 3 casos que são estudos de caso na prática, onde nós conseguimos conversar. Ou seja, você profissional traz um caso real do seu consultório, da sua clínica, um caso de dificuldade. Por exemplo, teve uma situação, eu lembro agora daquele menino de 4 anos que estava quebrando tudo, que estava entrando numa energia de conflito, que psicólogo, que terapeutas, que ninguém conseguia entender o que acontecia com uma criança de 4 anos, que estava extremamente saudável e partia para a agressividade e quebrava tudo. Estava identificado com o avô. Identificado com o avô. Como é que foi possível chegar a essa conclusão? Nossa, vocês têm uma bola de cristal? Não, lembre-se do que a Patrícia falou lá no início. Estamos falando de um método científico. E é isso que você vai ver aqui agora. Quando esse cara chega no consultório com depressão, com impotência sexual, ele dizia: eu não consigo mais ganhar dinheiro. Isso aqui é uma queixa, na verdade, já está aqui. E ele queria parar de fumar, mas dizia que não tinha força, que não conseguia. Esses eram os sintomas que ele trazia. E aí as queixas, quando eu começo na anamnese, ele fala de separação, ele fala que não conseguia estabelecer relacionamentos, ele ficava com mulheres, mas Pedro não queria nenhuma delas, mandava elas embora, ou nenhuma era boa, ou nenhuma era boa o suficiente. E aí ele diz uma frase contundente lá na anamnese, ele fala assim: se eu tivesse filho, morria de fome. Quando ele confessa o desespero da alma dele pelas questões econômicas e emocionais. Então isso aqui é uma frase muito forte, de muita dor. Mas também nas queixas dele, ainda que não percebido, você que está olhando aí pela imagem que eu mandei no grupo, você vai ver que está escrito aqui não percebido. Por quê? Porque ele não identificava. Mas ele narrava, contando a vida dele, uma série de conflitos. Conflitos com o pai, conflito com a mãe, conflito com toda a família e conflito também com seus clientes. Ele começava muito bem, começava a ganhar dinheiro, fazia sucesso na empresa, daqui a pouco ele calçava o cara: porque tu tá pensando o quê? Porque se tu quer é assim, porque senão não vai ser. E ele gerava um conflito e quando via, é óbvio, Pedro era consultor, quem saía da empresa? Ele, O dono não vai sair, os funcionários não vão sair. E aí o Pedro perdia o cliente, perdia o grande negócio, e estava lá cada vez numa situação mais deplorável, mais lamentável, de muito sofrimento. E aí, por último, uma queixa que eu ressalto aqui é quando o Pedro diz o seguinte: eu tinha um irmão deficiente e a minha mãe não tinha tempo para mim, ela só conseguia cuidar do meu irmão que era deficiente. E a minha mãe, eu lembro dessa frase, ele fala assim: a minha mãe dava muito amor, muito carinho para esse filho, porque ela queria que ele vencesse em tudo que ele participava.
Ele era deficiente, mas mesmo assim ele competia nas competições do colégio, ela estava sempre junto com ele, levando ele para todo lugar. E aí ele se sentia aqui, como que eu posso dizer? Rejeitado, renegado, deixado à margem por esse amor de mãe. Então, quando eu ouço na anamnese o Pedro com um ouvido de terapeuta normal, o prático, o tradicional, o que eu encontro é isso aqui. Então eu vou poder dizer o que? Ele teve um problema, ele teve uma dor da separação, que ele não conseguiu fazer o processo ainda de luto dessa separação. Talvez alguém dissesse assim, olha, você tem um problema com a tua mãe, você não se sentiu amado pela mãe. Enfim, tudo aquilo que o terapeuta tradicional está vendo aqui. E aí eu pergunto para você, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, se você está assistindo esse vídeo e tem como fazer um comentário. Qual a sua visão nesse momento? Será que você tem coragem? Será que você arrisca fazer um pequeno diagnóstico, dizer o que está acontecendo, por que o Pedro caminhou para uma depressão, para a impotência sexual, por que o Pedro não consegue ganhar dinheiro, por que o Pedro tem hábitos nocivos como fumar. Tem um detalhe, ele também trouxe nas queixas que ele era triatleta e que agora ele não conseguia mais praticar esporte nenhum porque ele não tinha força de vontade. Ele se sentia, óbvio, como todo depressivo, um morto-vivo, que não conseguia morrer. Então, o que você consegue colocar nos comentários? O que você consegue ver até esse momento do vídeo? A gente está com cerca de 40 minutos. Quanto você consegue tirar aqui? Faça esse exercício, não por nós, mas por você, para você ver se o que estamos falando aqui sobre terapia definitiva, sobre olhar sistêmico, realmente vai fazer diferença na tua vida. Teste antes, né? Não precisa você chegar lá dia 15 de janeiro para comprar o curso para ver se isso funciona. Faça agora. Olha essas queixas, eu sei que são poucas, eu sei que talvez você diga assim, mas eu precisaria ouvir o cara, eu precisaria ficar 2 horas conversando com ele. Não, pega isso aqui e me diz o que você consegue tirar disso aqui. Porque aqui tem 15 minutos de conversa, você concorda comigo? E com 15, 20 minutos de conversa, é possível com olhar sistêmico você já identificar onde estão as questões. Então agora... E aprender a fazer perguntas. Isso é uma questão que nós vamos perguntas trabalhar. Assertivas. Isso é uma questão que nós vamos trabalhar no curso também. Como você faz a pergunta certa. Nós não precisamos ser bons em ouvir o nosso paciente, o nosso cliente. Nós precisamos ser bons em fazer a pergunta que ele vai nos entregar a resposta correta, que a gente precisa, para desenvolver a terapia de uma forma mais assertiva, num tempo menor, e que vai te gerar, obviamente, um reconhecimento, porque tu vai ser um expertise na tua área, e por consequência o resultado financeiro vai chegar, né? Porque você está servindo a vida, servindo as pessoas. Quando você serve a vida, a prosperidade chega e a abundância chega com força. Gente, com esse paciente, com esse cliente, né? A gente fala cliente, eu não sou psicólogo, eu sou terapeuta, então é cliente. Quando eu fiz a primeira sessão, eu não usei o olhar sistêmico. Então eu usei só o olhar tradicional. E tudo que eu cheguei foi a mãe. E veja você que quando eu vou para a hipnoterapia, todos os relatos vêm para a mãe. Então eu descubro que na infância, né, muito lá atrás ele teve uma babá. E olha só que interessante que o subconsciente dele traz a informação de que a babá não podia ter filhos. E o que essa babá faz? Ele, como adulto, com 50 anos, voltando lá no subconsciente e olhando para tudo que está acontecendo lá naquela infância, ele me diz, ela não pode ter filhos, ela a babá. Logo, ela se põe como minha mãe. E a minha mãe, ela está cuidando do meu irmão, ela não tem muito tempo para mim. Mas toda vez que ela quer vir cuidar de mim, a babá fala que não precisa. Então ele como adulto aqui, ele já faz uma caminhada muito grande de cura em relação à mãe. Sim, funciona a terapia tradicional? Claro que funciona. O que nós queremos mostrar para você é como dar um passo além, como ser mais rápido, mais efetivo, mais assertivo, né, e se valorizar como profissional. E aí o que acontece? Eu levo esse cliente para uma nova sessão, aonde eu aplico o olhar sistêmico. E aí a gente começa olhando qual é a posição que ele coloca, como ele olha para o pai e para a mãe, que são, como eu disse antes, nas 3 esferas do eu, né? Qual é a base onde tudo começa. Por que a gente vai nisso, Patrícia?
Fala um pouquinho sobre o olhar sistêmico. Dessa parte aqui, que a gente falou até agora, uma pessoa que tem um olhar sistêmico consegue identificar o que, Patrícia? Você que está aí estudando, toma nota disso. Toma nota disso porque agora você já começa a sua transformação. Primeira coisa, o paciente chegou alegando depressão. Depressão pelo olhar sistêmico sempre vai ser a ausência, o bloqueio, a desconexão emocional com a mãe ou com o pai, ou em casos mais graves com ambos. Eu não aceito meu pai do jeito que ele é, eu não aceito a minha mãe. E isso é uma outra coisa que eu insisto em falar para vocês. Não caiam no jogo do adulto que está na frente de vocês, que quando vocês perguntarem como é a sua relação com a sua mãe, eles vão dizer, é ótima, eu visito ela todo final de semana, a gente se dá super bem, a gente sai para comprar roupas juntos. Balela. Perguntem, vou entregar uma pergunta. Perguntem, tem algo que você gostaria que sua mãe fosse diferente? Eles vão pensar, sim! Tem algo, eu gostaria que a minha mãe não fumasse, que eu gostaria que a minha mãe não vestisse saia curta, que eu gostaria que a minha mãe organizasse a casa dela de forma diferente. Ponto. Aí, nesse momento, a gente já tem uma dica de que existe uma desconexão emocional com a mãe. Lá na infância aconteceu algum movimento que essa criança ela não tomou mais a mãe ou o pai na sua totalidade. E aí vai reverter aonde? Depressão. A cura da depressão... Pessoal, alguém entrou com o microfone aberto aí, pessoal. Vou pedir para desligar o microfone. Josepa. Deixa eu ver se consigo trancar aqui o áudio dela. Oi, meu microfone. Teu microfone está aberto aí, Josepa. Tá bom, querida? Vamos lá, vamos em frente então. Então, depressão, diagnóstico certeiro. Algum movimento interrompido, mãe ou pai, ou ambos nos casos mais graves. Então aqui, quando ele chega com depressão, normal, foi lá para a mãe. Tinha questões aqui com a mãe para ser resolvidas. Mas talvez o caso dele de depressão fosse tão acentuado que precisaria ter ampliado o olhar para o pai também. Exatamente. Agora segue. Quer que eu faça o ping-pong Quero. agora? Bom, e foi isso que exatamente a gente fez. E aí nós começamos a fazer indagações focadas na relação com o pai. E aí eu uso essa técnica, né, de quando você olha para o pai, o que você gostaria que fosse diferente? Tudo, ele me diz. E eu falo assim, não, veja bem, aqui eu estou dando o outro lado da moeda. Se ele dissesse, não, tá tudo bem, eu faria a mesma coisa. Quando ele diz tudo, eu também faço. Então eu digo para ele, tá, eu quero que você se imagine criança, quero que você se imagine ficando pequeno, cada vez mais pequeno. Você até pode pedir para ele fechar os olhos para fazer isso. Consegue se imaginar pequeno? Ah, não consigo, para mim tanto faz. Cliente durão, cliente que não consegue entrar no imaginário. E, tá bom, mas eu quero que você use o teu poder de imaginação e se imagine uma criança. Quero que você lembre de como você era quando criança e que você lembre o que você, como criança, quando olhava para o teu pai, enxergava. O que você queria do teu pai e o que teu pai te dava? E aí começam a vir as questões. Cara, meu pai era um bosta. A frase é essa. E eu fico quieto em silêncio e ele começa a contar a história. E aí aqui eu tomei nota de uma questão exemplar para vocês, que é o seguinte. Esse pai perdeu a casa na juventude dele. Tá? Então ele tem essa lembrança de aos 14 anos o pai perdeu a casa. Ele, os irmãos e a mãe tiveram que sair de casa porque foram lá tomar a propriedade. Olha que informação rica. Posso fazer só um gancho? Vamos lá. Qual foi um dos sintomas que ele apresentou quando chegou no consultório, além das queixas? Não consigo ganhar dinheiro. Ou seja, estou em crise financeira. Estou em crise financeira. Não consigo ganhar dinheiro, eu concordo com você que é uma queixa.
né? Eu deveria ter colocado Na aqui queixa, e isso. aqui colocar insuficiência financeira. Vivo na escassez, padrão de escassez. Aí, quando a gente chega na história do pai, O que tem a história do pai? O pai não só perdeu a casa, como perdeu tudo. e se separou da mãe. O que aconteceu na vida dele? Ele não conseguiu permanecer casado, Ele também se separou. ele também se separou. Vocês começam a fazer a costura, tá repetindo o padrão de quem? Da mãe ou do pai? Quem ele excluiu da vida dele? Essa pergunta é pra eles, né? Tô Quem quietinho. ele excluiu da vida dele? Quem Não vou ele falar, não vou exclui da falar. vida dele? Quem ele exclui do coração dele? Ele tem uma dor, porque ele disse que ele não recebeu o amor da mãe. Tem a dor. Mas ele não disse a minha mãe é uma bosta, ele disse o meu pai é um bosta. Exatamente. Começaram E aí- a entender a conexão? Então, eu estou em depressão, ou seja, estou desconectado, as minhas raízes não conseguem tomar a seiva da terra. Eu sempre trago o exemplo da árvore que Que seca, é né? perfeito. Então, ó, eu não consigo receber o amor. Nós, tudo que existe no planeta, no universo, é fruto de amor. Deus é amor. Você já ouviu essa frase? Se eu sou o amor, da onde vem o amor que há em mim? Papai e mamãe, quando se encontram, me dão a vida. A fonte primária, como homem encarnado, como corpo, é pai e mãe. Então eu não consigo tomar amor. Eu seco. Eu sigo um padrão de escassez de dinheiro. Quem tinha esse padrão? Pai ou mãe? Pai. Pai perdeu tudo, certo? Então continuamos por aqui. O que mais acontece aqui de interessante? Ele teve momentos bons na vida? Teve. Ele narrou aqui, lá na anamnese dele, coisas maravilhosas. E toda vez que ele narrava algo maravilhoso, ele dava um jeito de perder. Assim como ele fez com o casamento. Ele conseguiu estragar o casamento. Né? Do jeito dele, dentro das possibilidades, aconteceu. Aquilo que as pessoas chamam de autossabotagem. Mas olha que interessante a informação que vem agora. Ele conta uma história que o padrasto tinha uma vida muito boa. Né? E não que o pai não tivesse antes da falência, porque o pai também tinha uma vida financeira muito boa, mas conseguiu falir. Isso é importante. E aí o padrasto chega na vida dele e começa a ser o cara que faz exatamente o que o pai não faz. Coloca ele para cima, acredita nele, incentiva ele, a ponto de que esse cara pega um carro usado que ele tem e dá para ele. E ele, como um adolescente feliz por ganhar um carro, ele vai para casa contar para o pai. E o que o pai faz? O pai humilha ele. O pai desdenha isso dele. Deixa eu ajeitar aqui a câmera para a Patrícia aparecer também. Então, aqui há uma marcação. Ou seja, para o meu pai eu nunca sou bom. Eu sou um bosta. Meu pai diz isso o tempo todo. Mas não só isso. Quando alguém me dá algo bom na vida, em vez do meu pai receber isso com amor e carinho e me elogiar porque eu ganhei algo, o meu pai diz que eu sou uma vergonha, que eu estou recebendo alguma coisa dessa pessoa e essa pessoa só pode dar alguma coisa porque ela tem um segundo interesse. E aí, se você ir para Freud, qual é o segundo interesse do padrasto? Porque esse padrasto vem e quebra, por mais que eu odeie o meu pai, pai e mãe são tudo. Quando há separação, é como se o mundo se desfizesse em pedaços para uma criança. Exatamente. Não interessa se o casamento é um caos, se eles só brigavam, não interessa. A criança perdeu o chão dela. E aí entra um outro na relação para tomar a minha mãe, que para o menino é tão importante, né? Complexo de Édipo. E esse outro que toma o que é mais importante de mim, também é a única pessoa que vê valor em mim. Olha o caos se instalando. E tem aqui a gente pode sair um pouco da questão sistêmica e ir para as crenças, que vão além, esse cara, além do sistema familiar de repetir o padrão do pai com o dinheiro, ele tem uma crença que foi instaurada nele, que foi colocado um chip nele. Que diz, eu não mereço ser amado. Eu não mereço ser feliz. Eu não mereço ter dinheiro. Também. Porque quando eu tenho dinheiro, lá quando ele tinha algo de sucesso, algo de êxito, o pai humilhava. Então ele não se permite até com medo de seguir sendo humilhado pelo pai. Então por mais que ele lute contra tudo isso, tem uma força muito maior atuando sobre que atua sobre ele. E aí você precisa entender uma coisa. Deixa eu pegar aqui
Dá para ver no vídeo? Dá. Deixa eu pegar aqui. Aqui nós temos uma dinâmica. Ó, aqui está o pai, grande, certo? E vamos botar aqui uma criança um pouco menor, ok? E essa criança, tudo que ela faz, pela maneira mais torta que for, essa criança quer ser vista, enxergada por esse pai. Enxergar você também pode ler como ser amado. Então, a dinâmica que existe na vida é uma dinâmica... essa caneta aqui está me deixando mal. É uma dinâmica de amor. Qual é a dinâmica? Amor. O que eu busco na minha essência, no meu inconsciente? Ser amado, amor. A única coisa que alimenta a alma é amor. Tudo que a criança faz é buscar o amor desse pai, ser visto pelo pai. Quando o pai diz que as pessoas que dão coisas boas têm uma segunda intenção, isso se torna uma lei para mim. Quando o pai é uma pessoa quebrada, que jogou fora ou perdeu tudo que tinha muito, mas conseguiu perder tudo, o que está acontecendo aqui? Eu olho para esse pai e digo, eu não posso ser melhor que esse pai. Senão eu vou ofender, eu vou ferir o coração do meu papai. Mesmo que conscientemente eu tente diariamente fazer o caminho contrário. E vai tentar. Porque aí entra a luta do consciente com o subconsciente. O consciente sabe que para ter uma casa é preciso ter dinheiro para pagar as contas, para ter família precisa pagar as contas. O consciente sabe dessa dinâmica. Só que quem manda no ser, e aí quem é hipnoterapeuta sabe, é 5% consciente, 95% subconsciente. Quem manda, quem está no comando, consciente ou subconsciente? E quando, só para fechar, Patrícia, quando eu falo de subconsciente, eu já falei para vocês que eu estou falando de uma alma imortal e atemporal. Com tantas informações que a gente desconhece, né? Exatamente. Então aqui se estabelece a dinâmica. Tudo que eu fizer na minha vida, eu vou repetir o padrão do pai. Eu preciso ser igual ao pai, para que o papai veja como eu sou igual a ele. Aí vai vir a lei do pertencimento. É, a primeira lei, né? A primeira lei do pertencimento. Vocês lembram, não precisa voltar um flipchart. Vocês lembram que uma outra queixa desse paciente, desse cliente do Paulo, era que ele gostaria de parar de fumar. Isso. Certo? Vícios, pelo olhar sistêmico, é sempre a busca do pai, às vezes da mãe, mas geralmente do pai, ou uma vingança que o filho faz com a mãe por ela não ter permitido que ele tomasse o pai. E aqui a Patrícia chegou na chave que eu consegui para mudar essa terapia. Isso aqui era uma terapia da mais dura, por isso a gente escolheu falar dela. A constelação que eu fiz com esse rapaz foi dificílima, porque ele não se permitia sentir nada, nada funcionava. Até o momento em que ele relembra que ele está fumando maconha, e aí ele diz uma frase que o pai dizia, ele diz assim, você é um bosta mesmo, você só faz cagada na vida. Como é que é essa frase, eu digo para ele? Porque, veja bem, em terapeuta tradicional, e ainda, fumou maconha, todo adolescente fumou maconha. Quando eu ouço aquilo, eu já sabia que o problema era no pai, mas eu precisava de um gatilho emocional para acessar a dor do pai, e ele não deixava. Então eu pego uma coisa que não tem conexão nenhuma com o pai, na cabeça dele, mas que eu sei que está ligado ao pai. Porque ele me falou que quer parar de fumar e não consegue. Ora, aonde começa a fumar? Na adolescência, né? E lá está a ligação. Então eu pego a frase assim, então eu quero que você visualize que você está nesse lugar. E aí, claro, eu estou usando um pouco de hipnose. Quero que você feche os olhos, você visualize, você está nesse lugar, está fumando maconha, eu quero que você sinta, tragando a maconha, eu quero que você sinta o cheiro da maconha. Eu começo a trabalhar a mente dele, e eu digo, agora o teu subconsciente vai começar a trazer o teu pai falando exatamente o que falava para você quando ele sabia que você fumava maconha, e começa a sentir isso, e aí ele começa a sentir isso, a aflição no corpo, e eu digo, agora eu quero que você se veja e sinta você na cozinha da tua casa acendendo um cigarro. Eu quero que você sinta você tragando esse cigarro. O que vem na tua mente agora? A primeira coisa que o teu subconsciente fala. E aí ele toma um choque
e se apavora, porque ele ouve a voz, aquela voz que está no nosso ego, né, que repete o que o nosso pai, a nossa mãe dizia. Ele escuta o pai reprimendo ele. E aí eu digo para ele, pois é, agora o teu subconsciente vai te mostrar, cada vez que você traga um cigarro, quando você sente o cigarro na frente de você, quero que você sinta o odor, o cheiro, você odeia esse cheiro, não é verdade? Ele se queixava disso para mim. Ele disse que não conseguia parar de fumar e que eu odiava o cheiro. Sente esse cheiro que você odeia, sente. O que você realmente quer disso? Fazendo uma coisa que você não gosta. Fala para mim a primeira coisa que vem para você. Aí eu estou na hipnoterapia e ele fala, eu quero que meu pai me veja, eu quero que meu pai não me humilhe, que meu pai reconheça que eu tenho valor. Olha por onde nós conseguimos acessar. E aí eu começo a pegar todas as queixas dele e trazer sistemicamente para a programação daquilo que se estabeleceu. Então eu vou pegar o pai que quando ele tinha lá uma idade na juventude, perdeu tudo, e vou dizer para ele, agora volta lá para tua casa e olha tua família do lado de fora da casa, olha as pessoas entrando na tua casa, que era a tua casa, e tomando conta daquilo porque o teu pai perdeu. Olha para tudo isso. Agora, o que você sente em relação ao teu pai? Muita raiva, muito nojo, esse bosta, não sei o que lá. Ok, agora olha para ele e diz obrigado, porque ele te deu a tua profissão. E aí ele colapsa a informação. Por quê? Porque hoje ele é um consultor financeiro. Ele é especialista em recuperar empresas quebradas. E aí ele percebe que tudo o que aconteceu com o pai definiu quem ele é hoje. Ele fuma por causa que ele busca o amor do pai, ele busca reencontrar o pai. Ele trabalha e a única coisa que ele ainda encontra sentido, que ele se reconhece, que ele encontra alegria é no trabalho. O que ele está fazendo quando ele está trabalhando? Tentando salvar o pai. Fechamos aqui o jogo. Truco. Tá? Eu acho que é o suficiente. Qual foi a saída disso aqui? Vou dar rapidamente para você que está conosco há 1 hora aí já. Vai fechar 1 hora agora, né? Como essa pessoa não conseguia acessar suas próprias emoções, como ele tinha toda essa dificuldade, eu tive que fazer todo esse caminho. Para vocês terem uma ideia, isso aqui já está no 3º atendimento agora. Atendi 3 vezes essa pessoa. No 3º atendimento, quando ele toma consciência disso aqui e muito mais, que eu não vou trazer tudo para vocês, eu digo para ele agora, eu quero que você mate o teu pai. E fica em silêncio. E ele toma um choque. Como assim matar meu pai? Eu quero que você, com os olhos fechados, imagine que teu pai está morrendo, que você está matando ele agora. E aí ele fica um pouco assustado, é normal, e eu digo, mantenha os olhos fechados, não abre. Imagina que você está matando teu pai morreu. Se você não consegue imaginar que você está matando teu pai, imagina que teu pai morreu, imagina teu pai morto no caixão. Quando isso acontece, o corpo, a fisionomia desse cara simplesmente se transforma em outra pessoa. E ele começa a respirar aliviado. E aí ele começa a dar uma mistura de riso e de choro e diz para mim assim, que absurdo isso, que absurdo, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo leve. E aí ele começa então a se soltar e fazer o caminho de autocura. Porque ele entende que ele precisa matar esse pai que está dentro dele. E aqui para você que está assistindo o vídeo, está assustado, apavorado com o que eu estou falando, você precisa entender que o pai que ele está matando não é o pai dele. O problema, na verdade, é que ele tinha construído um pai virtual, que era o pai que ele odiava, que era o pai que não deu para ele todo o amor que ele queria, que é o pai que nunca deu para ele o que ele precisava. Ele foi construindo ao longo dos anos, com rancor, com ódio, com decepção, toda vez que buscava um carinho e recebia uma humilhação, ele foi criando um pai, uma sombra.